Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus, mais um vídeo que o Senhor nos concede. Nós estamos falando acerca do ministério do Espírito Santo na Terra, da ação do Espírito Santo, da sua pessoa, das formas como ele trabalha. E nós chegamos ao momento em que nós estamos falando sobre a natureza do batismo com o Espírito Santo. Mas antes de começar o vídeo propriamente dito, eu preciso pedir a vocês que ainda não são inscritos em nosso canal Aos Confins da Terra, por gentileza, faça a sua inscrição. Nos ajude-nos a levar esse canal a todos, aos confins da terra realmente. Precisamos evangelizar. Você não pode sair da sua cidade, do seu estado, do seu país, mas você propagando esse canal, você nos ajuda a levar essa palavra aos confins da terra. Tá bom? Deus nos ajude nessa empreitada. Queridos, a natureza do batismo com o Espírito Santo. Existem, algumas expressões que nós falamos sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Uns falam que é o derramamento, outros chamam de batismo, outros chamam de enchimento, tá? Do Espírito Santo nos encher. Mas todas essas peculiaridades são inerentes, convergem e vão na palavra e saem da palavra, tá? São expressões usadas para simbolizar e descrever a vinda do Espírito Santo em nós, homens e mulheres de Deus, tá? O ministério do Espírito Santo, através de nossas vidas, ele é real, ele não é simbólico. O Espírito Santo, ele é real em nossas vidas. Mas vamos considerar essas expressões e vamos fazer uma análise sobre cada expressão. Vamos começar com o termo derramamento. Se você for lá no profeta Joel, lá no capítulo de número 2, versículos 18, Joel 2, versículos 28 e 29. Deixa eu tentar localizar aqui. Versículos 28 e 29. Olha o que diz a palavra do Senhor. E há de ser, verso 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E no 29 ele completa: e também sobre os servos, sobre as servas, daqueles dias derramarei o meu espírito. Então, meus queridos, vamos analisar o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Posso chamar de derramamento? Posso porque o profeta Joel nos dá essa dica. O Senhor fala, derramarei. E esse derramamento aconteceu a priori no dia de Pentecostes. Essa palavra, derramamento, ela é usada frequentemente na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, com referência ao Espírito Santo e à sua vinda na vida do homem e da mulher de Deus. Tá? Por intermédio do profeta Joel, nós podemos confirmar isso. O sentido original da palavra tem referência à comunicação de alguma coisa vinda do céu com grande abundância. Por exemplo, vamos fazer uma analogia bem característica aqui. O céu está limpo. Daqui a pouco você vê o céu começar a escurecer, você vê relâmpagos, você ouve trovões, É nessa sequência. Primeiro tem aquela luminosidade e depois aquele barulho. E daqui a pouco você vê a chuva caindo. E essa chuva, ela bate e derrama-se sobre a terra.
tem lugares que estão cobertos, mas aquela cobertura é molhada. Ou seja, a chuva, ela vem em abundância e derrama-se sobre a terra, tá? O sentido original da palavra derramamento tem essa característica, alguma coisa vinda do céu com grande abundância. A ideia de abundância é ilustrada na extensão do derramamento, quando a palavra de Deus fala em Joel, sobre toda a carne. A chuva, ela cai sobre toda a terra, se derrama sobre toda a terra. O Espírito Santo, ele vem do céu caindo sobre toda a carne. É claro que nós estamos falando aqui o ser humano, tá? Assim, a figura de uma copiosa e inundante chuva é usada para descrever a fertilidade e as bênçãos do Espírito Santo na vida do crente. O lavrador cultiva a terra, mas o que ele faz? Ele capina, ele ara, ele semeia. Tudo isso é importante. Mas e se não houver o derramamento da água em abundância, para regar a terra, para alimentar a raiz, para fazer a planta crescer? Não dá fruto. E se der, são frutos paupérrimos, minguados. Agora vamos analisar chovendo. O lavrador prepara a terra, ara, semeia, a planta começa a crescer, daqui a pouco, esporadicamente, vem a chuva. Cai, derrama sobre a terra, a planta se alimenta, tira nutrientes da terra junto com a água. Começa aquela sequidão, daqui a pouco vem a chuva de novo. Ou seja, há um trabalho contínuo. Assim é a nossa vida como seres humanos, como homens e mulheres de Deus. Eu preciso não só buscar o Espírito Santo para a minha vida, para que ele venha se derramar sobre a minha vida, mas eu preciso também estar fazendo sempre uma renovação espiritual. Eu preciso viver essa novidade, esse derramamento, preciso estar sempre em minha vida, para que eu possa verdadeiramente fazer a vontade de Deus e dar frutos. Graças a Deus por isso. Esse derramamento também é chamado por outros como o batismo com o Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo, ele é figurado como batismo. Veja bem, vamos pensar aqui no batismo literal, o batismo bíblico. O que estava acontecendo? Jesus estava chegando próximo ao Rio Jordão e João Batista estava mergulhando. A palavra de Deus diz que batismo é mergulho, imersão. A pessoa é imergida, né, na água e depois ela se levanta. Isso chama-se imersão na água. Quando se é mergulhado na água, simboliza o quê? O sepultamento do antigo homem, e quando se levanta, simboliza o ressurgimento de um novo homem. Uma regeneração acontece ali na simbologia do batismo. O batismo é mergulho, imersão na água. O batismo com o Espírito Santo também é chamado, além de derramamento, é chamado de batismo. Por quê? A pessoa busca essa amizade com Deus, busca essa experiência com Deus, através do Espírito Santo, para quê? Para mergulhar no Espírito Santo, se deixar levar nas águas do Espírito, imergindo, e depois ela volta, ela emerge, né? ela surge de novo como uma pessoa renovada pelo Espírito Santo. Tá? É uma imersão no Divino Espírito Santo, o que revela a maneira gloriosa como o Espírito nos envolve, nos enche e penetra nossa alma. Oh, glória a Deus! Assim, todo o nosso ser se torna saturado e dominado pela presença e com a presença refrigeradora de Deus através do seu Espírito Santo. Eu posso falar em Deus, eu posso louvar a Deus, eu posso bendizer a Deus, eu posso até falar sobre Deus para outras pessoas, eu posso fazer tudo isso, mas se eu não mergulhar com profundidade no Espírito de Deus, a minha relação com o meu Deus, ela vai ser um pouco mais restrita.
Imagine você um casal, né? Um casal namora aí, vamos botar aí, um ano e meio, namora, noiva e casa. Francamente, um ano e meio é tempo suficiente para se haver um conhecimento um do outro? Claro que não. Veja eu e minha esposa, nós fizemos agora no dia 1º de outubro 43 anos de casado. Ainda tem coisas que a gente ainda não conhece um do outro, são poucas? São, mas tem coisas que nós ainda não conhecemos um do outro. E tem coisas que um ou outro vai adquirindo que só ao passar do tempo vai revelando. Assim é o convívio com Deus. Talvez você que me assista nesse momento, talvez você fale para mim assim: pastor, mas eu tenho amizade com Deus, eu estou bem com Deus, eu leio a Bíblia, eu faço tudo, mas se você ainda não mergulhou em profundidade no Espírito Santo, na essência de Deus, você ainda precisa fazer isso, porque isso é um complemento, isso é um reforço. Então, esse momento também é chamado de batismo no Espírito Santo. E por último, eu quero falar sobre também a terceira palavra, enchimento. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos lá no cenáculo, lembra? Chegaram 500, restaram 120 e eles foram enchidos, cheios do Espírito Santo, tá? Veja bem, foram cheios do Espírito Santo, evidenciaram estarem cheios a ponto de parecerem estar embriagados. Atos capítulo número 2, verso de número 3. Esse derramamento não consiste em gotas, tá? Caídas como através de um crivo. Sabe quando a pessoa planta, e existe vários meios de se regar essa planta. Existe a rega abundante, com água abundante, e existe aquela rega gotejamento. Aquela rega gotejamento é muito importante. Não ignore isso, não ignore. Por quê? Porque pingando devagarzinho, a terra vai estar sempre umedecida ali. Porém, quando a chuva cai, a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Então, é muito importante isso. Através de um crivo no Pentecoste, a plenitude do Espírito Santo encheu inteiramente de tal modo que andavam de um lado para o outro falando em novas línguas. São evidências. Não havia parte da sua natureza que não estivesse dominada pelo Espírito de Deus. O intelecto estava iluminado para conhecer as verdades do Espírito. As afeições estavam purificadas e o desejo das coisas celestiais lhes foi infundido em grande profusão. Hoje, o interesse que eu tenho dentro da igreja, de repente, não é o mesmo interesse que o pastor do meu lado, ou o evangelista, ou o presbítero, ou o irmão do banco possa ter. Mas a partir do momento que nós temos o mesmo Espírito, os nossos interesses terão que ser o mesmo, porque será apenas um Espírito a dominar todos os nossos espíritos. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Se o meu corpo não estiver em entrosamento frequente com a minha alma, e a minha alma não estiver frequentemente ligada ao meu espírito, e o meu espírito não estiver frequentemente ligado ao Espírito de Deus, o corpo, a alma e o espírito deixam de proceder de maneira correta para com Deus. Então, o enchimento, ele é importante, tá? A vontade deles foi fortalecida para obedecerem às instruções do Espírito Santo. Estavam de fato cheios, transbordantes da unção divina. Então, meus queridos, nós chegamos a esse momento em que nós classificamos a natureza do batismo com o Espírito Santo. Primeiro falamos que ele é chamado de derramamento, podemos chamar também de batismo, e também enchimento do Espírito Santo. Mas de uma forma ou de outra, os três têm o mesmo sentido, têm o mesmo significado. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe a Jesus, que você passa pelas águas, no batismo das águas, que você declara ser uma nova criatura, você precisa ser preenchido
a nova criatura precisa ser preenchido com as coisas do alto, porque a velha criatura, ela era preenchida com as coisas de baixo, da terra. Aí você morreu, ressuscitou no batismo nas águas, simbolicamente. Você está vazio das coisas de baixo. Então, é preciso que você se encha das coisas do alto. E essas coisas do alto, elas são dadas-nos através do batismo, do enchimento ou do derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Não esqueça, nós vivemos momentos na terra, momentos da graça, momentos do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?